Há uma verdade tão profunda e tão urgente que pode mudar completamente o destino da sua alma, e poucos estão dispostos a enfrentá-la com coragem. Neste exato momento, enquanto você respira, enquanto seu coração bate, existe uma pergunta que ecoa nos corredores da eternidade, uma pergunta que Jesus Cristo fará a milhões de pessoas que se consideram cristãs, que frequentaram igrejas, que pronunciaram orações, mas que ouvirão as palavras mais aterrorizantes que um ser humano pode ouvir: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Hoje, nesta mensagem que pode ser a última oportunidade de despertar espiritual que você terá, vamos mergulhar nas Escrituras Sagradas para entender por que tantos serão surpreendidos no dia do encontro com o Senhor, e o que você precisa fazer agora, enquanto ainda há tempo, para não estar entre aqueles que ouviram, mas não viveram a verdade. Enquanto você ouve esta mensagem, já deixe seu amém nos comentários e se junte a essa comunidade de buscadores da verdade, clicando em inscrever-se para não perder as próximas revelações da Palavra de Deus. Porque o que vamos compartilhar aqui não é opinião humana, não é doutrina de homens, mas a voz clara e cristalina das Escrituras Sagradas, a única fonte de verdade absoluta que temos neste mundo envolto em trevas espirituais. Vamos começar no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 21 a 23, onde Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, declara com autoridade absoluta: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Deixe essas palavras penetrarem profundamente em sua alma. Jesus não está falando de ateus, de pessoas que nunca ouviram falar dele, de indivíduos que abertamente rejeitaram o Evangelho. Ele está falando de pessoas que o chamaram de Senhor, que profetizaram em seu nome, que expulsaram demônios, que fizeram maravilhas. Pessoas que estiveram dentro das igrejas, que levantaram as mãos em adoração, que cantaram hinos, que serviram em ministérios. E ainda assim, naquele dia terrível e glorioso, ouvirão as palavras mais devastadoras que um ser humano pode ouvir: nunca vos conheci. A questão não é se você conhece Jesus. A questão é se Jesus conhece você. E há uma diferença abissal, eterna, entre essas duas realidades. Conhecer sobre Jesus é informação. Ser conhecido por Jesus é relacionamento. Conhecer sobre Jesus é teoria. Ser conhecido por Jesus é transformação. Você pode decorar versículos, pode entender doutrinas, pode até pregar e ensinar, mas se não houver um relacionamento genuíno, íntimo e transformador com o Senhor, se sua vida não refletir o caráter de Cristo, se você não estiver fazendo a vontade do Pai, então sua fé é apenas uma estrutura vazia, uma casca religiosa sem conteúdo espiritual. E o que significa fazer a vontade do Pai? Significa viver em obediência aos mandamentos de Deus, não por legalismo, não para ganhar a salvação, mas como fruto natural de um coração que foi genuinamente transformado pelo Espírito Santo. Conforme está escrito em 1 João capítulo 2 versículo 4, aquele que diz: eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Palavras duras, mas necessárias. Palavras que cortam como espada de dois gumes, separando a religiosidade superficial da fé genuína. Vivemos em uma época em que milhões de pessoas construíram uma versão confortável do cristianismo, uma fé que não exige nada, que não transforma nada, que não muda nada. Uma fé que permite que você continue vivendo exatamente como vivia antes, com os mesmos valores do mundo, com os mesmos desejos da carne, com as mesmas prioridades egoístas, mas agora com um verniz religioso, com uma etiqueta de cristão colada sobre uma vida que permanece carnal e distante de Deus. Mas a palavra de Deus é clara. Em 2 Coríntios capítulo 5 versículo 17 está escrito: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nova criatura. Não melhorada, não reformada, mas nova. Quando você tem um encontro genuíno com Jesus Cristo, quando você realmente entrega sua vida a Ele, quando você morre para si mesmo e permite que Cristo viva em você, algo sobrenatural acontece. Você não é mais a mesma pessoa. Seus desejos mudam, suas prioridades mudam, seus valores mudam. O que antes você amava, agora você abomina. O que antes você desprezava, agora você valoriza. E é exatamente isso que Jesus está dizendo em Mateus capítulo 7.
Ele não está falando de pessoas que nunca tiveram contato com o Evangelho. Ele está falando de pessoas que tiveram uma experiência religiosa, mas não tiveram uma transformação espiritual. Pessoas que entraram pela porta da igreja, mas nunca entraram pela porta estreita que é Cristo. Pessoas que seguiram tradições, mas nunca seguiram verdadeiramente o Senhor. Ouça o que Jesus disse em Mateus capítulo 7 versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, e porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Estreita é a porta, apertado é o caminho, poucos há que a encontrem. Essas palavras devem nos fazer tremer, devem nos fazer examinar nossas vidas com honestidade brutal diante de Deus. O que Deus revelou naquele tempo, Ele ainda revela hoje. A natureza humana não mudou. A tendência de criar uma religião confortável, que não exige sacrifício, que não exige santidade, que não exige renúncia, continua tão forte hoje quanto era nos dias de Jesus. Na verdade, talvez seja ainda mais forte, porque vivemos em uma cultura que idolatra o conforto, que rejeita qualquer forma de sacrifício, que transforma tudo em produto de consumo, inclusive a fé. Mas a verdadeira fé cristã não é um produto de consumo. É uma cruz. É uma morte. É um sepultamento do velho homem e uma ressurreição para uma nova vida. Conforme está escrito em Gálatas capítulo 2 versículo 20, já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou, e se entregou a si mesmo por mim. Crucificado com Cristo. Não mais eu, mas Cristo. Essas são as marcas de um cristão genuíno. E quando examinamos nossas vidas à luz dessas verdades, quando colocamos nossa fé no altar da palavra de Deus, o que vemos? Vemos uma vida que reflete Cristo ou uma vida que ainda reflete o mundo? Vemos um coração que arde por Deus ou um coração que está morno, dividido, comprometido com mil outras coisas? Jesus falou sobre isso em Apocalipse capítulo 3 versículos 15 e 16, na mensagem à igreja de Laodiceia. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Palavras chocantes. Jesus prefere que sejamos frios, completamente afastados dele, do que mornos, vivendo uma fé superficial, uma religiosidade que não tem poder, que não tem vida, que não tem realidade. E quantos estão vivendo exatamente assim? Quantos estão na igreja todos os domingos, cantando, orando, mas durante a semana vivem como se Deus não existisse? Quantos têm uma Bíblia na estante, mas não têm a palavra de Deus no coração? Quantos usam o nome de Jesus, mas não vivem os princípios de Jesus? Quantos falam de amor, mas vivem em amargura? Quantos falam de perdão, mas vivem em ressentimento? Quantos falam de santidade, mas continuam escravos do pecado? Essas palavras ecoam com força nos dias em que vivemos. Estamos vendo sinais se cumprindo diante dos nossos olhos, e é hora de despertarmos espiritualmente. O mundo está em convulsão. As profecias bíblicas estão se desenrolando como um pergaminho diante de nós. E em meio a tudo isso, a igreja está dormindo, está distraída, está correndo atrás de experiências emocionais vazias em vez de buscar a face de Deus com todo o coração. Jesus falou sobre os sinais dos tempos em Mateus capítulo 24. Ele falou sobre guerras e rumores de guerras, sobre terremotos em vários lugares, sobre fomes e pestilências, sobre a multiplicação da iniquidade e o esfriamento do amor de muitos. E então, no versículo 42, ele deu um mandamento claro: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Vigiar. Estar alerta. Estar preparado. Não com uma preparação externa, religiosa, mas com uma preparação interna, espiritual. Uma preparação que envolve examinar seu coração, confrontar seu pecado, buscar a santidade, cultivar seu relacionamento com Deus. Porque quando Jesus vier, e ele virá, não haverá tempo para arrependimento de última hora. Não haverá tempo para negociações. Será tarde demais. E sobre o momento desse encontro, Jesus foi claro em Mateus capítulo 24 versículo 36, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Ninguém sabe. Não há data marcada no calendário humano. Não há profeta que possa prever. Não há sinal definitivo que nos dirá com certeza que será amanhã ou no próximo ano.
E é exatamente por isso que precisamos estar preparados todos os dias, viver cada dia como se fosse o último, manter nossas lâmpadas acesas e nosso óleo espiritual abundante. Jesus contou uma parábola poderosa sobre isso em Mateus capítulo 25, a parábola das 10 virgens. Todas elas eram virgens, todas elas tinham lâmpadas, todas elas estavam esperando o noivo. Mas 5 eram prudentes e 5 eram nécias. A diferença não estava na aparência externa, mas na preparação interna. As prudentes levaram azeite extra, as nécias não. E quando o noivo chegou, à meia-noite, em uma hora inesperada, as lâmpadas das nécias estavam se apagando. Elas correram para comprar mais azeite, mas quando voltaram, a porta estava fechada. E quando bateram, clamando para entrar, ouviram a resposta mais terrível: em verdade vos digo que vos não conheço. Lá está novamente essa frase devastadora: não vos conheço. Não porque elas não fossem virgens. Não porque elas não tivessem lâmpadas. Não porque elas não estivessem esperando o noivo. Mas porque não estavam preparadas. Porque não tinham o azeite, que representa o Espírito Santo, a intimidade com Deus, a vida interior cultivada em oração e comunhão constante com o Senhor. Você pode ter toda a aparência de um cristão e não ser conhecido por Cristo. Você pode estar na igreja há décadas e não ter um relacionamento genuíno com Deus. Você pode conhecer a Bíblia de capa a capa e não conhecer o Deus da Bíblia. E essa é a tragédia suprema, a ilusão mais perigosa, o engano mais mortal que pode acontecer a uma alma humana. Então, como você sabe se Jesus te conhece? Como você sabe se sua fé é real ou se é uma mentira que você tem contado a si mesmo? A resposta está nos frutos. Jesus disse em Mateus capítulo 7 versículo 20, portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Frutos. Não palavras, não intenções, não promessas vazias, mas frutos concretos, visíveis, tangíveis em sua vida. Quais são os frutos do Espírito Santo? Paulo nos diz em Gálatas capítulo 5 versículos 22 e 23, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Esses frutos estão presentes em sua vida? Não ocasionalmente, mas consistentemente. Não quando você está na igreja, mas quando você está em casa, no trabalho, no trânsito, nas redes sociais, em todo lugar. Amor. Não o sentimento superficial que o mundo chama de amor, mas o amor ágape, o amor sacrificial, o amor que ama mesmo quando não é amado de volta, o amor que perdoa 70 vezes 7, o amor que não busca seus próprios interesses. Esse amor está em você? Gozo. Não a alegria circunstancial que depende de tudo estar bem em sua vida, mas o gozo profundo e inabalável que vem de saber que você pertence a Deus, que sua vida está nas mãos dele, que nada pode separá-lo do amor de Cristo. Esse gozo está em você? Paz. Não a ausência de problemas, mas a presença de Deus no meio das tempestades. A paz que excede todo o entendimento, a paz que guarda seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Essa paz está em você? E assim por diante, fruto por fruto. Se esses frutos não estão presentes, se sua vida não demonstra a realidade da presença do Espírito Santo, então você precisa se perguntar com toda honestidade: será que eu realmente nasci de novo? Será que eu realmente tenho um relacionamento vivo com Jesus Cristo? Ou será que eu apenas tenho uma religião, uma tradição, uma rotina, mas não tenho vida espiritual verdadeira? Essas são perguntas difíceis, mas são perguntas necessárias. Porque é melhor enfrentá-las agora, enquanto ainda há tempo para arrependimento, do que enfrentá-las naquele dia, quando não haverá mais oportunidade de mudança. Paulo escreveu em 2 aos Coríntios capítulo 13 versículo 5, examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Examine-se. Prove-se. Não com arrogância, não com autojustiça, mas com humildade e honestidade diante de Deus. Olhe para a sua vida com os olhos da verdade. Não se compare com outros cristãos, não use o padrão do mundo, mas use o padrão da palavra de Deus. Use a vida de Jesus Cristo como medida. E quando você fizer isso, você verá onde está caindo, onde está falhando, onde precisa de transformação. E aqui está a boa notícia: se você perceber que sua fé tem sido superficial, se você reconhecer que não tem vivido como deveria, se você se arrepender de coração e clamar a Deus,
Ele é fiel e justo para perdoar seus pecados e purificá-lo de toda injustiça. Conforme está escrito em 1 João capítulo 1 versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda injustiça. Deus não está procurando pessoas perfeitas. Ele está procurando pessoas genuínas. Pessoas que reconhecem sua necessidade dele, pessoas que não fingem ter tudo resolvido, pessoas que vêm diante dele com corações quebrantados e contritos. O salmista Davi, depois de seu terrível pecado com Batseba, escreveu no Salmo 51 versículo 17, os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Um coração quebrantado. Não um coração religioso, não um coração orgulhoso de sua própria espiritualidade, mas um coração que reconhece sua miséria sem Deus, sua total dependência da graça divina, sua incapacidade de salvar a si mesmo. Esse é o tipo de coração que Deus procura, esse é o tipo de coração que Deus transforma, esse é o tipo de coração que Deus conhece. Mas se você endurece seu coração, se você continua vivendo em hipocrisia, se você acha que pode enganar a Deus com uma fachada religiosa, então você está se enganando mortalmente. Deus não se deixa escarnecer. Ele vê além das aparências, ele conhece os pensamentos mais secretos, ele discerne as intenções do coração. Conforme está escrito em Hebreus capítulo 4 versículo 13, e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Todas as coisas estão nuas e patentes. Não há máscaras diante de Deus, não há mentiras que funcionem, não há fingimento que o engane. Ele vê tudo. Ele sabe tudo. E um dia, você estará diante dele, e toda pretensão cairá, toda mentira será exposta, toda hipocrisia será revelada. E naquele dia, a única coisa que importará é se você realmente conheceu a Jesus Cristo, se você realmente viveu para ele, se você realmente permitiu que ele transformasse sua vida. Jesus disse em João capítulo 14 versículo 6, Eu sou o caminho, e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Não há outro caminho. Não há plano alternativo. Não há atalhos. Não há religião que salve, não há boas obras que comprem a entrada no céu, não há ritual que garanta a salvação. Só há Jesus. E ou você tem um relacionamento genuíno com ele, ou você não tem nada que valha para a eternidade. E ter um relacionamento genuíno com Jesus significa mais do que uma decisão emocional em um culto, mais do que levantar a mão em uma campanha, mais do que assinar um cartão de membro de igreja. Significa entregar sua vida completamente a Ele, significa morrer para seus próprios planos e viver para os planos dele, significa tomar sua cruz diariamente e segui-lo, significa obedecer seus mandamentos não por obrigação mas por amor. Jesus disse em João capítulo 14 versículo 15, Se me amais, guardai os meus mandamentos. E em João capítulo 15 versículo 14, Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Obediência. Não como legalismo frio, mas como expressão de amor. Não como peso, mas como privilégio. Não como escravidão, mas como liberdade verdadeira. Porque quando você realmente ama Jesus, quando você realmente entende o que ele fez por você na cruz, quando você realmente compreende a magnitude do seu sacrifício, a profundidade do seu amor, a imensidão da sua graça, você não consegue viver de qualquer jeito. Você quer agradá-lo. Você quer honrá-lo. Você quer que sua vida reflita a beleza do caráter dele. E essa é a diferença entre religião e relacionamento. Religião é obrigação, relacionamento é devoção. Religião é ritual, relacionamento é realidade. Religião é externa, relacionamento é interno. Religião pode existir sem transformação, relacionamento sempre produz mudança. Então, volte àquela pergunta inicial: Jesus te conhece? Se ele voltasse hoje, se você estivesse diante dele neste exato momento, o que ele diria? Será que ele diria, bem está, servo bom e fiel? Ou será que ele diria, nunca te conheci? Essa resposta depende de como você está vivendo agora. Não de como você viveu no passado, não de quantos anos você frequentou a igreja, não de quantas vezes você orou ou leu a Bíblia. Mas de como você está vivendo hoje, neste momento, nesta hora. Porque cada dia é uma oportunidade de conhecer a Jesus mais profundamente, de andar mais perto dele, de se tornar mais parecido com ele. E se você percebe que tem vivido longe, se você reconhece que sua fé tem sido superficial,
Se você sente em seu coração que algo precisa mudar, então este é o momento. Não amanhã, não na próxima semana, não quando você sentir que está pronto. Agora. Porque amanhã pode ser tarde demais. Clame a Deus neste momento. Abra seu coração diante dele com total honestidade. Confesse seus pecados, reconheça suas falhas, admita sua necessidade. E peça a ele que transforme sua vida, que lhe dê um coração novo, que encha você com o Espírito Santo, que lhe dê fome e sede de justiça, que acenda em você um fogo santo que nunca se apagará. Deus está esperando por você. Não com condenação, mas com amor. Não com rejeição, mas com braços abertos. Não para puni-lo, mas para restaurá-lo. Conforme está escrito em Ezequiel capítulo 33 versículo 11, dize-lhes: Vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho, e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis? Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ele não quer que ninguém pereça. Ele quer que todos venham ao arrependimento. Mas ele não forçará ninguém. Ele oferece a salvação, mas você precisa aceitá-la. Ele estende a mão, mas você precisa segurá-la. Ele abre a porta, mas você precisa entrar. E se você entrar, se você realmente se entregar a Jesus Cristo, se você permitir que Ele seja o Senhor de sua vida, não apenas seu Salvador mas seu Senhor, então você experimentará uma transformação que vai além de tudo que você pode imaginar. Você conhecerá uma paz que não depende de circunstâncias, uma alegria que não pode ser roubada, um propósito que transcende esta vida temporal, uma esperança que alcança a eternidade. E quando aquele dia chegar, quando Jesus voltar em glória e majestade, quando você estiver diante dele, você não ouvirá as palavras terríveis: nunca te conheci. Você ouvirá as palavras mais maravilhosas que uma alma humana pode ouvir: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Que o Espírito Santo desperte em nós o desejo de permanecer firmes até o fim, de viver cada dia como se fosse o último, de buscar a santidade com todo o coração, de cultivar nossa intimidade com Deus através da oração e da palavra, de permitir que Cristo viva em nós e através de nós, para que quando aquele dia glorioso chegar, estejamos preparados, com nossas lâmpadas acesas e nosso óleo abundante, prontos para encontrar o noivo celestial. Se esta mensagem falou ao seu coração e te aproximou de Deus, manifeste isso com um like e compartilhe com alguém que precisa ouvir esta palavra. E se desejar apoiar este ministério, clique no botão Valeu Demais aqui embaixo do vídeo. Ele tem o ícone de um coração com cifrão, e contribua com qualquer valor, de coração, como forma de gratidão a Deus. Você também pode fazer parte do nosso clube de canais, clicando em Seja Membro, e assim nos ajudar a continuar levando a palavra do Senhor a milhares de pessoas. Que o Senhor te abençoe, te fortaleça e te prepare para os dias que virão. Que Ele te conceda sabedoria para discernir os tempos, coragem para viver em santidade, e perseverança para permanecer fiel até o fim. Que sua fé não seja uma mentira, mas uma realidade viva e transformadora. Que Jesus Cristo seja não apenas um nome que você pronuncia, mas a vida que pulsa em seu coração. E que quando aquele dia chegar, você esteja entre aqueles que Ele conhece, que Ele ama, que Ele recebe em sua glória eterna. Amém.